Ele me entregou o copo com um sorriso que eu não via há anos. Largo, genuíno, ou pelo menos fingindo ser. O apartamento na Avenida Paulista, que comprei depois que a Tecnovisão disparou na bolsa, parecia pequeno demais para nós dois. A tensão no ar era quase palpável. Ao meu filho, o recém-coroado príncipe deste mundo podre, disse meu pai, erguendo seu uísque 12 anos. A sala estava pouco iluminada. Apenas o abajur de design no canto e as luzes da cidade que entravam, pelas amplas janelas. Sua voz carregava um calor estranho, quase ensaiado. Aceitei o copo com um sorriso sem entusiasmo e assenti. Não conversávamos há meses, não de verdade. E esta visita repentina parecia mais uma emboscada do que uma celebração. Observei-o por um momento. Renato Silva, um homem que construiu e destruiu fortunas com a mesma facilidade com que respirava. Seus dedos tremiam ligeiramente, não pela idade, mas pela antecipação. Havia algo calculado em seus olhos. Meu estômago se contraiu. Você nem me avisou que viria, comentei, tentando soar casual. O Rolex no meu pulso marcava 22:17. Uma hora estranha para visitas, especialmente de alguém que mal me ligava para os aniversários. Algumas coisas não podem esperar, Ricardo. Seu sucesso é uma delas. Ele sorriu novamente, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ergui meu copo, mas quando ele se virou para acender um cigarro com a mão livre, aquele Marlboro vermelho de sempre, fiz uma troca rápida e silenciosa. Meu copo pelo dele. Anos de reuniões corporativas me ensinaram truques de mãos em muitas formas. Ele não percebeu, ou talvez tenha percebido e deixado acontecer. Seu avô adorava este uísque, comentou, olhando para o líquido âmbar. Tomávamos juntos quando fechávamos negócios importantes. Você nunca me contou isso. Respondi, mantendo meu copo, próximo, intocado. Ele deu um longo gole. Eu não bebi. Mantive o meu perto, sem tocar. O cheiro do cigarro impregnava o ar, misturando-se com o aroma amadeirado do uísque. Orgulho de você, disse, seus olhos encontrando os meus. Por um momento acreditei. Queria acreditar. Mas algo na maneira como ele disse, o momento, me deixou inquieto. A Tecnovisão não é nada comparada ao que você construiu. Continuei testando. Apenas transformei uma ideia em realidade. Ah, mas que ideia, não é? Ele deu mais um gole, maior desta vez. Revolucionar a forma como as empresas gerenciam dados. Você sempre foi inteligente demais para o seu próprio bem. O apartamento estava silencioso. Lá fora, São Paulo pulsava como sempre, indiferente ao pequeno drama que se desenrolava no vizinho 7º andar. Um helicóptero passou ao longe, suas luzes piscando contra o céu escuro. Sua mãe teria orgulho, ele disse, mas sua voz falhou ligeiramente. Mamãe, que morreu naquele acidente estranho há 7 anos. Engoli em seco. Ele foi até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. Sabe, Ricardo, eu sempre soube que você chegaria longe. Desde pequeno, quando desmontava aqueles computadores, a garagem de Moema. Sorri fracamente lembrando daquela época, antes das brigas, antes do silêncio, antes de tudo desmoronar. Vamos brindar de novo, ele sugeriu virando-se. Notei que sua testa começava a brilhar de suor. Ao futuro. Ao futuro, repeti, sem beber. Foi então que o tic-tac começou. Não de um relógio. Não havia relógios de parede no apartamento. Mas algo mais sutil. O ritmo da respiração dele mudando. Um leve tremor nas mãos. Uma gota de suor escorrendo pela têmpora. Olhei para a garrafa de uísque sobre a mesa de centro. Cara, muito cara. Presente de um cliente importante. Nunca aberta, até hoje. Eu havia servido os copos na frente dele. Mas antes, quando fui buscar gelo na cozinha, ele ficou sozinho com os copos por alguns segundos. Você parece cansado, comentei, observando-o atentamente. Estou bem, ele respondeu rápido demais. Só a idade chegando. Mas não era só a idade. Algo estava errado. E pela primeira vez naquela noite senti um arrepio de medo real. Não por mim, mas pelo que poderia ter acontecido se eu não tivesse trocado os copos.
Ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se no sofá de couro italiano. Este apartamento, murmurou, digno de um príncipe mesmo. Pai, chamei, minha voz mais firme do que me sentia. O que você colocou no copo? Seus olhos encontraram os meus. Uma mistura de surpresa e algo mais escuro. O tic-tac continuava, agora mais alto. Era o som do tempo se esgotando. O silêncio entre nós se aprofundou depois do brinde. Sentamos no luxo frio do meu apartamento, cercados por vidro, aço e memórias desconfortáveis. Lá fora, a chuva começou a cair sobre São Paulo, gotas batendo nas janelas como dedos impacientes. Meu pai se mexeu na poltrona, levantou-se, sentou-se novamente. O suor em sua testa agora era impossível de ignorar. Tem algo errado com o ar-condicionado? Ele perguntou, afrouxando a gravata azul marinho. Sempre impecável mesmo para uma visita surpresa. Típico do velho. Renato. Está funcionando perfeitamente, respondi observando cada movimento seu. Tirei o celular do bolso discretamente, coloquei-o no modo silencioso. Talvez precisasse dele em breve. Ele tentou se levantar novamente, mas suas pernas pareciam não obedecer completamente. Suas mãos estavam trêmulas agora, não apenas os dedos. Olhou para o copo vazio em sua mão como se contivesse algum segredo terrível. Você colocou alguma coisa na minha bebida? Perguntou, sua voz quase inaudível. Seus olhos saltaram do copo em sua mão para o meu, ainda cheio. Não respondi imediatamente. Sua respiração estava irregular agora, cada inspiração mais acentuada que a anterior. Acho que a pergunta é: o que você colocou na minha bebida, pai? Minha voz saiu mais calma do que eu me sentia. Ele se levantou subitamente, derrubando o copo. Estilhaçou-se no piso de madeira nobre, o pouco líquido restante espalhando-se como uma confissão. O barulho ecoou pelo apartamento vazio, quebrando, momentaneamente, o som da chuva. Preciso de água, murmurou, cambaleando em direção à cozinha americana. Não o segui. Apenas observei enquanto ele tropeçava, apoiando-se em cada superfície disponível. Finalmente chegou à pia, onde abriu a torneira com dificuldade e bebeu água diretamente como um homem perdido no deserto. Por quê? Ele balbuciou, virando-se para mim. Seu rosto estava pálido agora, olhos injetados. Tentou dar um passo em minha direção, mas suas pernas cederam. Caiu pesadamente contra a ilha de mármore, escorregando até o chão. Permaneci sentado. 16 minutos haviam se passado desde o brinde. Contei no Rolex. Minha garganta estava seca, não de sede, mas de descrença. Ele realmente tentou me envenenar? E agora estava ali tremendo violentamente, olhos arregalados de pânico e traição. Socorro! Ele sussurrou a palavra quase inaudível. Levantei-me lentamente, fui até a cozinha e peguei meu celular. Disquei o número de emergência. Preciso de uma ambulância, disse calmamente quando atenderam. Avenida Paulista, 1578, apartamento 2701. Possível envenenamento. Desliguei e olhei para ele. O homem que me ensinou a andar de bicicleta no parque Ibirapuera quando eu tinha 6 anos. O mesmo que jogou todos os meus projetos de robótica no lixo quando eu tinha 12, dizendo que homem que é homem segue os negócios da família. O que você usou? Perguntei, agachando-me a uma distância segura. Melhor me dizer para que os médicos possam te ajudar. Ele me olhou com olhos vidrados, pupilas dilatadas. Não era para ser assim. Como deveria ser então, insisti. Eu morto no chão da minha própria casa? Uma overdose misteriosa do jovem empresário do ano? Um espasmo percorreu seu corpo. Arfou tentando buscar ar. O suor agora ensopava sua camisa cara. Atropina. Ele finalmente murmurou. Bela dona. Acenei com a cabeça. Fazia sentido. Difícil de detectar se não soubessem o que procurar. Causava falência de múltiplos órgãos. Morte dolorosa, mas que poderia facilmente ser confundida com um ataque cardíaco em um homem sob estresse. Por quê? Repeti a pergunta minha, voz mais firme desta vez.
Ele não respondeu. Seus olhos se fecharam por um momento, depois abriram novamente, desfocados. Perguntei-me se deveria ajudá-lo de alguma forma antes da chegada dos paramédicos. Dar água? Induzi-lo a vomitar? Mas não me movi. Você vai perder tudo. Ele sussurrou de repente. Você nem sabe o que fez. Franzi o senho. O que eu fiz? Sou eu quem está tentando matar alguém aqui? A empresa, sua preciosa Tecnovisão. Ele tossiu, um som seco e áspero. Construída sobre areia. O interfone tocou. A ambulância havia chegado. Levantei-me para atender, autorizando a subida. Quando me virei novamente para meu pai, ele estava tentando se arrastar para longe em direção à porta, como se pudesse escapar. Ninguém vai acreditar em você, ele disse, a voz um pouco mais forte agora, movida pelo desespero. Vai parecer que você fez isso comigo. Talvez ele estivesse certo. O filho bem-sucedido, cansado de viver sob a sombra do pai autoritário. Um clichê tão velho quanto o tempo. Eu poderia simplesmente não mencionar a troca dos copos. Dizer que ele passou mal depois de beber. Ninguém questionaria. A campainha soou. Os paramédicos que Ricardo. Ele chamou quando me dirigi à porta. Você é igual a mim. Parei por um segundo, aquelas palavras me atingindo como um soco no estômago. Depois continuei andando, abri a porta para os homens de uniforme. Por aqui, indiquei, apontando para a cozinha onde meu pai jazia. Ele disse que é Belladonna. Os paramédicos correram para atendê-lo, checando sinais vitais, colocando uma máscara de oxigênio. Perguntaram-me o que aconteceu. Estávamos bebendo, respondi sem mentir. Ele passou mal de repente. Um deles franziu o senho. Belladonna? Tem certeza? Foi o que ele disse. Eles trocaram olhares preocupados e começaram a preparar uma maca. Enquanto trabalhavam, peguei meu copo, ainda cheio de uísque, e o coloquei discretamente sobre a mesa. Evidência. Prova de que algo estava errado. Mas também prova de que eu sabia e não bebi. Observei enquanto levavam meu pai para fora do apartamento, um tubo em sua garganta, monitores apitando. Na porta ele abriu os olhos uma última vez e me encarou. Não havia mais cálculo naquele olhar. Apenas medo puro, primitivo, e talvez bem no fundo, um traço de respeito relutante. Corri até ele, não por instinto, mas por obrigação. O hospital sírio-libanês ficava a menos de 10 minutos do meu apartamento, mas pareceu uma eternidade. Cheguei ao pronto-socorro encharcado pela chuva que caía com força agora, como se São Paulo também quisesse lavar seus pecados naquela noite. Sou filho do paciente Renato Silva, disse a recepcionista. Trouxeram-no de ambulância. Possível? Envenenamento. Ela digitou algo no computador, assentiu e me pediu para aguardar. Sentei-me em uma das cadeiras da sala de espera, tentando ignorar o cheiro de desinfetante e medo que permeava o ambiente. A televisão mostrava um programa qualquer, sem som. Pessoas cochichavam nos cantos. Uma criança chorava ao longe. 2 horas se passaram até que um médico apareceu, expressão grave no rosto. Senhor Almeida? Chamou, usando meu sobrenome materno. Sempre preferi usar o nome da minha mãe, especialmente depois que fundei a Tecnovisão. Era uma pequena rebeldia contra o legado do meu pai. Levantei-me. Como ele está? Estável por enquanto, respondeu o médico, um homem de meia-idade com olheiras profundas. Dr. Mendes, segundo o crachá. Mas não vou mentir, foi por pouco. Outro tipo de envenenamento eu não saberia dizer, mas a atropina tem antídoto específico. Se tivesse chegado 15 minutos mais tarde... Assenti, absorvendo a informação. 15 minutos. O tempo de um café, de uma música, de uma vida sendo salva ou perdida. Ele está consciente? Vai e volta. Conseguimos estabilizar os batimentos e a pressão, mas ele ainda está confuso. Vamos mantê-lo em observação intensiva por pelo menos 48 horas. Posso vê-lo? O médico hesitou. 5 minutos, não mais. E, Sr. Almeida,
A polícia vai querer falar com vocês dois. Envenenamento por atropina não é exatamente comum. Claro que não era. Meu pai sempre teve acesso aos melhores produtos, legais ou não. Nos tempos áureos de sua empresa farmacêutica, antes de perder tudo em apostas ruins na bolsa, ele conhecia cada substância química pelo nome e efeito. Segui por corredores brilhantes até a UTI. Renato estava ligado a máquinas, tubos saindo de seu nariz e braços. Parecia menor de alguma forma, como se a doença tivesse comprimido sua presença sempre imponente. Seus olhos estavam fechados, mas se abriram quando me aproximei. Você, murmurou, voz rouca pelo tubo que havia sido removido de sua garganta. Esperto demais, e sempre. Puxei uma cadeira e sentei ao lado da cama, mantendo uma distância segura. Não por medo, mas por cautela. O homem havia tentado me matar horas atrás. Por que, pai? Perguntei baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. O que eu fiz para merecer isso? Ele tentou rir, mas o som saiu como um grasnido doloroso. Seus lábios estavam rachados, olhos injetados. Não era para ser você. As palavras enviaram um calafrio pela minha espinha. Inclinei-me para mais perto, tentando entender. O que quer dizer com isso? Você nunca deveria ter descoberto, continuou, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço imenso. Aqueles arquivos, no seu servidor. Meu coração acelerou. 3 dias atrás, nossa equipe de segurança havia identificado uma invasão nos servidores principais da Tecnovisão. Alguém tinha acessado documentos confidenciais, incluindo o código-fonte de nosso novo sistema de inteligência artificial. Na época, achamos que era espionagem industrial. Agora... Foi você quem invadiu nosso sistema? Perguntei, incrédulo. Ele não respondeu diretamente. Apenas desviou o olhar para a janela, onde as luzes da cidade brilhavam contra a escuridão. Não há herança, sussurrou. Eu peguei tudo. Todo o dinheiro. Você ia descobrir. E você se tornou poderoso demais. Recuei ligeiramente. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Isso não era apenas uma traição familiar. Era algo mais profundo. Um homem que preferia ver seu filho morto a ser ofuscado por ele. De repente vi toda a nossa história através de uma nova lente envenenada. O dinheiro da mamãe, murmurei, as peças se encaixando. O seguro de vida dela. Você disse que tinha investido para mim para quando eu fosse mais velho. Jogado fora, admitiu, uma lágrima escapando pelo canto de seu olho. Tudo jogado fora. Apostas, mulheres tentando recuperar o que perdi. E agora tentou me matar porque eu descobriria? Ele fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia um brilho diferente neles. Não arrependimento, mas uma espécie de alívio resignado, como quem finalmente abandona um fardo pesado demais. O sistema da Tecnovisão, ele disse, voz um pouco mais forte agora. Ele encontrou conexões entre sua empresa e minhas contas offshore. O dinheiro desviado do fundo da sua mãe, os empréstimos que peguei em seu nome, quando você era menor de idade. Senti um vazio no estômago. Nossa nova IA tinha sido projetada para encontrar padrões em transações financeiras, ajudando empresas a identificar fraudes. Estávamos prestes a lançá-la no mercado, depois de anos de desenvolvimento. Quanto? Perguntei, a voz falhando. Quanto você roubou de mim? Tudo, respondeu simplesmente. Cada centavo que sua mãe deixou, mais os empréstimos, mais o que tirei da sua empresa quando você estava começando. Aqueles investidores anjos que desistiram de repente? Fui eu. Paguei para que se afastassem. Minha cabeça girava. As noites em que dormi no escritório porque não tinha dinheiro para o aluguel. Os anos comendo miojo para economizar cada centavo e reinvestir na empresa. O cartão de crédito negado na frente de clientes importantes. Tudo por causa dele. E a mamãe? Perguntei temendo a resposta. O acidente dela? Ele desviou o olhar novamente,
E isso foi resposta suficiente. Senti bile subindo pela minha garganta. Você é um monstro, sussurrei. Sou seu pai, ele respondeu, como se isso explicasse tudo. Tudo o que fizes foi para manter o controle. Você estava ficando independente demais, forte demais. Uma enfermeira apareceu na porta, sinalizando que meu tempo havia acabado. Levantei-me, pernas bambas, mente repleta de revelações demais para processar de uma vez. Ricardo, chamou meu pai quando eu estava quase na porta. Eles vão investigar, a polícia. Se você contar, tudo virá à tona. Sua empresa, sua reputação. Entendi a ameaça velada. Se eu o denunciasse pelo envenenamento, ele revelaria tudo sobre os fundos desviados, os empréstimos fraudulentos, talvez até a morte da minha mãe. Um escândalo que poderia destruir tudo o que construí. Descanse, pai, respondi sentindo um estranho desapego. Conversamos amanhã. Saí do quarto sem olhar para trás, carregando o peso de segredos que nunca pedi para conhecer. No corredor, encostei-me à parede fria e fechei os olhos. A chuva ainda caía lá fora, implacável, como as verdades que agora inundavam minha mente. A chuva havia parado quando saí do hospital, mas o céu continuava carregado, como se hesitasse em perdoar a cidade por seus pecados. Dirigi sem destino pelas ruas molhadas de São Paulo, o vidro, embaçado refletindo as luzes dos postes como manchas de tinta aquarela. Não conseguia voltar para o apartamento, não depois do que havia acontecido lá. Acabei no mirante do Parque da Aclimação, um lugar onde minha mãe costumava me levar quando eu era pequeno. Sentei-me em um banco úmido, observando a paisagem urbana que se estendia até onde a vista alcançava. O relógio marcava 3 da manhã. A cidade dormia, ou fingia dormir. Minha mente girava, desenhando linhas entre memórias que eu havia tentado esquecer. Os castigos, o silêncio, os desaparecimentos estranhos de fundos quando comecei, minha empresa, o acidente misterioso de minha mãe. Tudo começava a se alinhar como um quebra-cabeça macabro. Lembrei-me de Fernanda, minha mãe, com seu sorriso gentil e mãos sempre ocupadas. Como ela protegia seus cadernos de receitas como se fossem tesouros, especialmente aquele de capa verde onde escrevia seus pensamentos mais íntimos. Nunca encontramos esse caderno após o acidente. Meu pai disse que provavelmente havia sido perdido no incêndio que consumiu o carro. O acidente aconteceu na rodovia dos Imigrantes. Um dia de chuva, como hoje. Freios que falham. Um carro que capota e pega fogo. Tão conveniente, tão limpo. Ninguém questionou. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia na USP, contra a vontade do meu pai, que queria me ver administrando seus negócios farmacêuticos. Mamãe havia me apoiado, secretamente, inclusive com dinheiro para os livros. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Juliana, minha sócia na Tecnovisão. Descobrimos mais sobre a invasão. Precisamos conversar urgente. Não respondi. Não ainda. Precisava organizar meus pensamentos primeiro. Fechei os olhos, deixando as lembranças voltarem. O primeiro empréstimo que fiz para iniciar a empresa. Como o banco aprovou sem muitas perguntas, mesmo eu sendo tão jovem e sem histórico de crédito, agora fazia sentido. Meu pai provavelmente havia usado meu nome e meus documentos. O gerente do banco era seu amigo de longa data, seu Clóvis. Na época, achei que era sorte. Agora via como manipulação. E depois, quando consegui os primeiros clientes importantes, como eles sumiram de repente, um a um. Lembro-me de Eduardo Mendonça, dono da maior rede de supermercados do estado, entusiasmado com nossa tecnologia, fazendo planos para a implementação completa. Uma semana depois, um e-mail frio cancelando tudo. Na época, atribuí a inexperiência da minha equipe à nossa juventude. Demiti pessoas. Refiz estratégias. Passei noites sem dormir tentando entender onde havíamos errado. Não havíamos errado. Era ele. Sempre ele. O céu começou a clarear. Os primeiros raios de sol cortando a névoa que pairava sobre a cidade. Levantei-me, os músculos doloridos pela noite passada no banco duro.
Caminhei até meu carro, decidido a confrontar mais uma parte do meu passado. Dirigi até Moema, até a casa onde cresci. Ainda pertencia ao meu pai, embora estivesse vazia há anos. Ele se recusava a vender, mesmo em suas piores crises financeiras. Agora eu sabia por quê. Era a última conexão com mamãe, com o que ele havia feito. Usei a chave que nunca tive coragem de devolver. A casa cheirava a mofo e abandono. Móveis cobertos com lençóis brancos pareciam fantasmas congelados no tempo. Caminhei pelos corredores, meus passos ecoando no piso de madeira antigo. Cada cômodo guardava uma memória. O jantar de aniversário dos meus 12 anos, quando ele jogou o bolo no chão porque achei que o sabor estava estranho. A sala onde ele gritou com mamãe por horas porque ela havia comprado um vestido novo sem permissão. O quarto onde me tranquei, aos 16, jurando nunca mais falar com ele depois que ele rasgou meus projetos de ciências. Parei no escritório dele. A porta estava trancada, mas eu sabia onde a chave ficava escondida. Atrás do quadro da família no corredor. Uma foto onde todos sorriam como se fôssemos felizes. Irônico. O escritório estava exatamente como eu lembrava. Estante de livros, até o teto. Mesa de carvalho maciço. O computador antigo que ele se recusava a substituir. Sentei-me na cadeira de couro gasto e liguei o computador. Surpreendentemente ainda funcionava. A senha foi fácil. Meu aniversário, seguido pelo de mamãe. Sempre a mesma, desde que me lembro. Um homem de hábitos, meu pai. Os arquivos estavam organizados com a precisão militar que ele tanto admirava. Pastas nomeadas por ano, por projeto, por pessoa. Encontrei uma com meu nome. Dentro, subpastas. Educação, saúde, finanças, tecnovisão. Cliquei na última. Dezenas de documentos apareceram. Contratos, e-mails, comprovantes de transferências. Ele havia documentado tudo meticulosamente. Cada interferência, cada sabotagem, cada centavo roubado. Havia até relatórios de investigadores particulares que me seguiam, registrando meus movimentos, meus encontros, minhas vulnerabilidades. Um arquivo chamou minha atenção. Contingência Ricardo.pdf. Abriu com mãos trêmulas. Era um plano detalhado para me destruir caso eu descobrisse o que ele havia feito. Incluía desde a manipulação da mídia com histórias falsas sobre fraudes na tecnovisão, até evidências fabricadas, ligando-me a esquemas de lavagem de dinheiro. No fim do documento, um parágrafo curto. Em último caso, a eliminação física deve parecer acidental ou autodestrutiva. O método preferencial é indução de parada cardíaca por atropina. Ver anexo C para dosagem e administração. Histórico. De estresse e exaustão já estabelecidos na mídia através dos artigos plantados no Estadão e na Folha, servirão como justificativa plausível. Meu estômago revirou. Ele não apenas planejou me matar, ele vinha preparando o terreno há meses. Aquelas matérias sobre jovens empreendedores à beira do colapso por excesso de trabalho. As menções casuais à minha rotina extenuante em entrevistas. As perguntas sobre minha saúde mental em podcasts de negócios. Copiei todos os arquivos para um pendrive que carregava na carteira. Evidência, proteção, poder talvez. Quando saí da casa, o sol já estava alto. Olhei uma última vez para a fachada amarelada, para o jardim onde um dia brinquei sem saber o monstro que vivia sob o mesmo teto. Meu celular vibrou novamente. Juliana insistindo. Agora eu estava pronto para responder. Entrei no carro e dirigi de volta ao hospital. A ambulância ainda esperava por mim. Estava a 15 minutos de distância. O destino de meu pai agora repousava em minhas mãos, nas escolhas que eu faria nos próximos minutos. A ironia não me escapou. Eu controlava seu futuro, assim como ele tentou controlar o meu. Os médicos chegaram mais rápido do que eu esperava. Quando entrei no hospital, o saguão estava em alvoroço. Enfermeiros corriam. Um código azul foi anunciado pelos alto-falantes. Fiquei parado, observando o caos organizado do sírio-libanês em plena ação. Uma enfermeira me reconheceu da noite anterior.
Seu pai teve uma parada cardíaca, informou sem rodeios. Estão tentando ressuscitá-lo agora. Assenti mecanicamente. Parte de mim queria correr para o quarto ver o que estava acontecendo. Outra parte, a parte que havia passado a madrugada descobrindo a extensão da traição dele, permaneceu imóvel, como se enraizada no piso polido do hospital. Quer esperar na sala reservada para familiares, ofereceu a enfermeira, com aquela gentileza profissional de quem já viu muita morte. Vou ficar aqui mesmo, respondi, encostando-me numa pilastra. Tirei o pendrive do bolso e o observei na palma da minha mão, tão pequeno para carregar tanto peso. 15 minutos depois, o Dr. Mendes apareceu, ainda vestindo os trajes cirúrgicos. Seu rosto estava grave, mas não desolado. Reconheci a expressão. Não era morte, mas também não era vitória. Conseguimos estabilizá-lo, disse ele, esfregando os olhos cansados. Mas ele sofreu danos cerebrais significativos pela falta de oxigenação. Ainda é cedo para dizer a extensão, mas ele pode não voltar a ser o mesmo. Ele vai acordar? Provavelmente. Mas quanto à função cognitiva, movimento, fala, não podemos garantir nada agora. Processei a informação lentamente. Meu pai, o homem que sempre se orgulhou de sua mente afiada, que manipulava pessoas como peças de xadrez, poderia acordar sem conseguir falar, pensar ou se mover. Um castigo poético, talvez, ou simplesmente a crueldade do acaso. Havia algo estranho nos exames dele. Continuou o médico observando-me atentamente. A quantidade de atropina no sangue aumentou nas últimas horas, como se tivesse havido uma segunda dose. Senti meu corpo gelar. O que está sugerindo, doutor? Não, estou sugerindo nada, respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. Mas a polícia vai querer investigar. Envenenamento por atropina seguido por uma complicação suspeita. Levanta questões. Compreendo, respondi mantendo o rosto neutro. Farei o que for necessário para ajudar na investigação. Ele assentiu, não totalmente convencido da minha sinceridade. Ele está na UTI. Pode vê-lo se quiser. Segui pelo mesmo corredor da noite anterior, cada passo ecoando nos azulejos brancos. A UTI era um mundo à parte. Luzes suaves, bips constantes de máquinas, sussurros profissionais. Meu pai estava conectado a ainda mais aparelhos agora. Um respirador movimentava seu peito em um ritmo artificial. Monitores registravam os sinais frágeis de vida. Aproximei-me da cama, observando o homem que um dia pareceu invencível aos meus olhos de criança. Agora, reduzido a tubos e fios, vulnerável como nunca pensei que seria possível. Eu poderia deixar você morrer, murmurei, baixo o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir, se é que ouvia. Ninguém questionaria. Um homem envenenado, já debilitado, sofrendo complicações. Acontece todos os dias. Seu peito continuou subindo e descendo no ritmo imposto pela máquina. Nenhum sinal de que me escutava. Você tentou me matar, continuei. Roubou de mim, mentiu. Talvez tenha matado mamãe. Por quê? Para manter o controle? Para não se sentir diminuído pelo seu próprio filho? Uma enfermeira passou, verificou os monitores, ajustou algo e saiu sem dizer palavra. Fiquei sozinho. Novamente com o homem que era meu pai apenas por acidente biológico, não por mérito ou amor. Peguei meu celular e abri as mensagens de Juliana. Li o que ela havia descoberto sobre a invasão aos servidores. Como suspeitávamos, não era espionagem industrial. Era um ataque direcionado, procurando informações específicas. Endereços IP, horários. Tudo apontava para alguém que conhecia nossas rotinas. Alguém próximo. Anexei o pendrive ao celular usando um adaptador. Enviei alguns dos documentos mais comprometedores para Juliana, com instruções claras. Manter em segurança, não agir até meu comando. Uma apólice de seguro, por assim dizer. Uma voz interrompeu meus pensamentos. Senhor Almeida? Virei-me. Um homem de meia idade, terno discreto, postura formal.
Não precisava do distintivo para saber que era policial. Sou o delegado Martins, da Polícia Civil. Podemos conversar um momento? Guardei o celular no bolso. Claro. Saímos da UTI e ele me conduziu a uma pequena sala de reuniões. No caminho, notei outro homem de terno nos observando. Parceiro, provavelmente. Estamos investigando o que aconteceu com seu pai. Começou ele depois que nos sentamos. O hospital reportou um caso suspeito de envenenamento seguido de uma possível segunda tentativa. Mantive minha expressão neutra. Meu pai e eu estávamos bebendo em meu apartamento. Ele passou mal de repente. Chamei a ambulância imediatamente. Vocês tinham um bom relacionamento? Quase ri. Tínhamos nossos altos e baixos como qualquer família. Entendo. Ele consultou algumas anotações. Consta que seu pai perdeu uma fortuna considerável nos últimos anos e que você, por outro lado, construiu uma empresa bem-sucedida. A Tecnovisão, sim. Ele tinha participação na empresa? Não. Construí sozinho. O delegado me observou. Por um longo momento, como se esperasse que eu quebrasse sob seu olhar. Eu havia enfrentado investidores muito mais intimidadores. Alguém teria motivos para querer seu pai morto, Sr. Almeida? A pergunta pairou entre nós. Tantas respostas possíveis, tantos caminhos a seguir. Poderia contar tudo. Os roubos, as mentiras, a tentativa de me envenenar. Os documentos no pendrive confirmariam minha história. Meu pai seria preso se sobrevivesse. Sua reputação, destruída. Mas e a minha? As evidências que ele havia fabricado contra mim viriam à tona. A Tecnovisão enfrentaria escrutínio, investigações. Anos de trabalho poderiam desmoronar por associação. Ou poderia ficar calado. Deixar que o mistério do envenenamento permanecesse, sem solução. Meu pai, se sobrevivesse, estaria incapacitado, incapaz de me prejudicar. Eu manteria minha empresa, minha vida, e carregaria o peso desse segredo para sempre. Olhei para o delegado, sua expressão paciente, profissional. Ele esperava minha resposta, caneta pronta para anotar qualquer pista. Meu pai era um homem complicado, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. Fez muitos inimigos ao longo dos anos, e alguns amigos perigosos também. Nomes? Hesitei. Um nome em particular veio à mente. Augusto Vieira, antigo sócio do meu pai, que perdeu tudo quando a empresa farmacêutica faliu. Rumores diziam que ele havia jurado vingança. Era uma pista falsa, mas convincente. O suficiente para desviar atenções enquanto eu decidia o que fazer a longo prazo. Talvez devam conversar com Augusto Vieira, sugeri. Eles tiveram desentendimentos graves no passado. O delegado anotou o nome. Investigaremos todas as possibilidades, Sr. Almeida. Inclusive, ele me olhou diretamente nos olhos. A possibilidade de um acidente. Ou autoenvenenamento. Autoenvenenamento? Seu pai estava com problemas financeiros sérios. Depressão não seria incomum nessas circunstâncias. A porta de saída que ele me oferecia era tentadora. Uma explicação limpa. Sem culpados. Apenas uma tragédia familiar. Ninguém precisaria saber a verdade suja que se escondia por trás da superfície. Só quero que descubram o que realmente aconteceu. Respondi, mantendo minha voz firme. Ele assentiu, satisfeito com minha cooperação aparente. Trocamos mais. Algumas palavras, informações de contato. Quando ele saiu, fiquei sozinho na pequena sala. O peso da escolha que precisava fazer me esmagando como uma avalanche em câmera lenta. Meu celular vibrou novamente. Juliana havia respondido. Arquivos recebidos. Meu Deus, Ricardo, isso é sério. O que você vai fazer? Boa pergunta. O que eu ia fazer? Deixá-lo morrer? Entregá-lo à justiça? Enterrar tudo e seguir em frente? Saí da sala e voltei à UTI. Meu pai continuava imóvel, entre a vida e a morte. Um médico verificava seus sinais vitais. Alguma mudança? Perguntei. Estável por enquanto, respondeu ele. As próximas 24 horas serão cruciais.
24 horas. O tempo que eu tinha para decidir que homem eu queria ser, que legado queria construir sobre as ruínas que meu pai havia deixado. Ele sobreviveu, por pouco. Nunca mais andará novamente. E sua fala agora é entrecortada, como um rádio antigo captando sinais fracos. Visito-o uma vez por semana na clínica de reabilitação em Campos do Jordão. Não por amor, não por piedade, mas porque ainda há algo não resolvido entre nós, como uma porta entreaberta. 6 meses se passaram desde aquela noite. O caso do envenenamento foi arquivado após investigações inconclusivas. A polícia seguiu a pista de Augusto Vieira por semanas, mas sem provas concretas. Acabaram aceitando a teoria do acidente, ou, como o delegado Martins sugeriu discretamente, tentativa de suicídio. Deixei que pensassem o que quisessem. A verdade ficou entre meu pai e eu, e os documentos que mantenho em um cofre digital, acessível apenas em caso de minha morte. A Tecnovisão prosperou. Nossa tecnologia de detecção de fraudes é agora padrão no mercado financeiro nacional, e começamos a expandir para a América Latina. Juliana se tornou CEO, enquanto assumi o cargo de presidente do conselho. Prefiro as sombras agora, longe dos holofotes que meu pai tanto temia que eu ocupasse. Bom dia, pai. Digo ao entrar no quarto iluminado pela luz da manhã serrana. A clínica é cara, muito cara, mas tenho condições de pagar. Irônico como o dinheiro que ele tanto cobiçou agora financia sua existência diminuída. Ele está na cadeira de rodas olhando pela janela para os jardins impecáveis. Seu corpo, antes forte e imponente, agora parece emprestado de um homem muito mais velho. Vira a cabeça lentamente ao ouvir minha voz. Seus olhos ainda funcionam, aqueles mesmos olhos calculistas. Às vezes me pergunto se sua mente também está intacta lá dentro, presa em um corpo que não responde mais aos seus comandos. Ricardo! Ele articula com dificuldade. Cada sílaba é uma batalha. Sento-me na poltrona em frente a ele, colocando sobre a mesa lateral a sacola com as uvas que trouxe. Ele sempre gostou de uvas. Um ritual estranho que mantenho, mesmo sabendo que ele mal consegue mastigá-las, agora. Como está se sentindo hoje? Pergunto mais por hábito que por interesse real. Ele movimenta a mão direita, a única que ainda obedece parcialmente, em um gesto vago. Bom, ruim, quem sabe? Sua capacidade de comunicação está limitada a poucas palavras e gestos imprecisos. A doutora Laura disse que você está progredindo com a fonoaudiologia. Comento pegando uma uva e descascando-a metodicamente. É mais fácil falar sobre banalidades. Evitamos os verdadeiros assuntos há meses. Seus olhos me seguem enquanto coloco a uva descascada em sua boca. Ele mastiga lentamente, com dificuldade. Uma gota de suco escorre pelo canto de seus lábios. Limpo com um guardanapo, sentindo uma estranha mistura de repulsa e dever. A empresa vai bem. Continuo, enchendo o silêncio. Acabamos de fechar um contrato com o Banco Central. Aquela tecnologia que você tentou roubar está mudando o sistema financeiro do país inteiro agora. Um brilho nos olhos dele. Raiva, orgulho, impossível dizer. Você sabe por quê? Ele pergunta cada palavra extraída com esforço doloroso. Encaro-o por um longo momento. É a primeira vez que ele tenta ter uma conversa real desde o acidente. Desde que escolhi não deixá-lo morrer naquela UTI. Por que o quê? Por que tentou me matar? Por que roubou de mim? Por que possivelmente matou minha mãe? Ou por que estou aqui cuidando de você depois de tudo isso? Ele fecha os olhos brevemente, como se minha rápida sucessão de perguntas fosse demais para processar. Quando os abre novamente, há uma clareza inquietante neles. Por quê? Sal. Vou. Mim. A pergunta que me assombrou por 6 meses, finalmente vocalizada. Por que não deixei que ele morresse naquele hospital? Teria sido fácil. Justo até considerando suas ações. Ninguém jamais saberia. Olho pela janela, para as montanhas que cercam Campos do Jordão. O ar é limpo aqui, diferente da poluição constante de São Paulo.
Respiro fundo antes de responder. Não sei, respondo honestamente. Talvez porque não queria me tornar você. Ele assente levemente como se a resposta fizesse sentido. Talvez faça. Me arrependo, diz ele, após um longo silêncio. Do quê? De ter falhado em me matar? Um movimento negativo de cabeça lento e trabalhoso. De tudo. Não acredito nele. Não totalmente. Renato Silva não era homem de arrependimentos, apenas de cálculos que davam errado. Ainda assim, algo naquelas palavras entrecortadas mexe comigo. Talvez a proximidade da morte, ou de uma vida que mal se distingue dela, tenha trazido alguma clareza. Encontrei seus documentos. Revelo, observando sua reação. Todos eles. O plano para me destruir, os registros dos roubos. Tudo. Seus olhos se arregalam ligeiramente. Ele não esperava por isso. A polícia nunca vai saber, continuo. Ninguém vai. Essa história morre conosco. Ele tenta dizer algo, mas as palavras não vêm. Frustrado, bate fracamente no braço da cadeira. Descanse, pai. Digo, levantando-me. Volto na semana que vem. Quando estou quase na porta, sua voz me alcança, surpreendentemente clara. Ela te amava. Muito. Paro sem me virar. Minha mãe. O fantasma que paira entre nós. Eu sei. Respondo, a garganta subitamente apertada. Eu, também. Ele acrescenta, tão baixo que quase não ouço. Saio sem responder. No corredor, uma enfermeira sorri gentilmente. A mesma de sempre, Dona Conceição, com seus 50 e tantos anos e bondade natural. Ele está falando mais hoje, comenta. É um bom sinal. Assinto, incapaz de explicar a complexidade do que falar mais significa no nosso caso. Algumas palavras carregam o peso de décadas. No estacionamento, dentro do carro, verifico meu celular. 3 chamadas perdidas de Juliana. Uma mensagem. Precisamos conversar sobre a oferta de compra da empresa. A vida continua. Os negócios não esperam por dramas familiares ou acertos de contas incompletos. Dirijo de volta a São Paulo, descendo a serra em silêncio. A estrada sinuosa me lembra vagamente a trajetória que percorri nos últimos meses. Curvas inesperadas, precipícios evitados por pouco, um destino incerto adiante. Não bebo mais. Não brindo. Não confio em ninguém que sorri ao me entregar algo. Meu sucesso veio com um preço e o paguei em medo. Não matei meu pai, mas também não o salvei completamente. Em algum lugar entre esses extremos, encontrei a verdade. E talvez isso seja o máximo que jamais conseguirei. Na semana seguinte, quando retorno à clínica, trago mais uvas. É nosso ritual agora uma estranha comunhão. Descasco-as metodicamente. Alimento-o com paciência. Falamos sobre o clima, sobre os pássaros que visitam sua janela. Nunca sobre o passado. Nunca sobre o que quase aconteceu. Mas às vezes, quando estou prestes a sair, ele segura minha mão com aqueles dedos fracos e naquele breve contato há uma comunicação que transcende palavras. Não é perdão, nem da parte dele nem da minha. É algo mais complexo. Um reconhecimento mútuo de que somos, apesar de tudo, ligados por sangue e história. Uma aceitação relutante de que, por mais que tentemos, nunca escapamos completamente das sombras de nossos pais. E talvez isso seja suficiente. Não uma reconciliação, mas uma trégua. Não amor, mas uma forma distorcida de compreensão. Enquanto dirijo de volta a São Paulo, passando por aquela mesma curva, na rodovia dos imigrantes onde minha mãe perdeu a vida, penso no que ela diria sobre tudo isso. Sobre o homem que me tornei. Sobre o homem que não me tornei. Espero que ela entenda que escolhi não seguir o caminho dele, mesmo quando tive a chance. Que escolhi a vida em vez da vingança. Não por nobreza, mas por autopreservação. No fim, talvez essa seja a única vitória real que tenho sobre meu pai. Sei quem sou. E não sou ele.